fecheis o coração, ouvi hoje a voz de Deus. Não fecheis o coração, ouvi hoje a voz de Deus. Queridos irmãos e irmãs, estamos no quarto domingo desse tempo comum, o tempo da esperança. Esse salmo que nós cantamos hoje, o Salmo 94, ele diz que muitas vezes nós podemos estar até na missa, mas com o coração fechado. E aí nós temos dificuldade do Senhor falar conosco. Às vezes uma vida cheia de preocupações endurece também o coração e nos deixa surdos para escutar a palavra. O Salmo está nos dizendo que o nosso coração, para o judeu, o coração também é a sede da sabedoria. Um coração aberto, palpitante, ajuda a gente a ouvir melhor. O coração de Jesus batia conforme a sua missão. Era um coração atento a tudo o que acontecia, e era um coração que se comprometia com a vida dele. A primeira leitura de hoje é do livro do Deuteronômio, Deutero, segunda palavra. O Deuteronômio hoje fala de profecia e do grande profeta que foi Moisés. Todos nós, no dia do nosso batismo, nós recebemos o dom da profecia. O profeta é aquele que anuncia e que denuncia, faz isso com a verdade. A igreja, ela deve ser profeta. A igreja deve anunciar profecias. Uma igreja que não é profeta, que não profetiza, ela acaba caminhando segundo a vontade de alguns, segundo alguns poderes, segundo alguns privilégios. A profecia, ela passa por cima de tudo isso. Ela não depende de agradar as pessoas. A profecia depende de falar o que Deus quer. Por isso, quem é pai e mãe sabe que muitas vezes não é tão agradável corrigir os filhos, chamar a atenção, mas sabe também que é necessário. Se assim não fizer, futuramente sofrerá as consequências. Moisés, o grande profeta, ele não falou só coisas agradáveis ao povo, ele teve que falar muitas vezes coisas duras, mas verdadeiras, coisas difíceis de viver, mas que Deus pedia ao povo, e assim ele fez. A primeira leitura de hoje, então, ao falar de profeta, ela diz assim: o profeta é escolhido, é tirado do meio do povo, e ele é escolhido para falar o que Deus quer, para falar a vontade de Deus. Se o profeta não fizer isso, falar da sua cabeça, de si próprio, diz o texto no final, ele haverá de morrer. O profeta não serve se ele não serve a Deus. E nós estamos num mundo, infelizmente, cheios de falsos profetas, cheio de falsas profecias. A profecia e o profeta caminha com Jesus, que é o caminho, que é a verdade,
e que é vida. A segunda leitura de hoje é da carta de São Paulo. Nesta carta aqui, ela começa dizendo assim: eu gostaria que vocês não ficassem tão preocupados, diz Paulo. É muito provável que na época de São Paulo, há uma mentalidade que a segunda vinda de Cristo era para acontecer agora, já. Então se vivia nessa espera da vinda de Cristo para agora. E eles escrevem perguntando para Paulo: Paulo, como que nós devemos viver? Se a vinda está para agora, como que os casados devem viver? Como que os solteiros devem viver? Olha, eu creio que todos nós temos um pouquinho, pelo menos, de preocupação. Mas a preocupação ao excesso, ela não nos deixa viver. A pessoa que é ocupada, ela tem menos preocupação. As pessoas desocupadas têm a mente tão vazia, é um celeiro para o diabo plantar outras preocupações. Ocupemos o nosso tempo com aquilo que vale a pena. Ocupemos algum momento do dia para meditar a palavra. Ocupação para o bem. Desocupados ou preocupados ao excesso, tem tempo também. Tempo para fofocar, para pensar maldade. Então não deixe a mente nesse vazio. Paulo diz para nós: não fiqueis preocupados. Quem é casado, viva bem o seu matrimônio. Viva aquilo que foi prometido. Porque a vida do casado, ela tem muitas preocupações com a vida do mundo, a vida social, a família. E ele recomenda que esposas vivam para os maridos, maridos para esposas, mas isso tudo não deve nos tirar a prioridade que é Deus. Uma coisa são coisas importantes, outras coisas são prioridades. As coisas importantes e até necessárias, eu posso mudar o horário, eu posso ajeitar. Deus não. Deus não se ajeita. Deus não é só importante, Deus é essencial. Uma família, um matrimônio que não tem Deus como essencial, vive muitas dificuldades. Ele recomenda, quem não é casado, é claro que aqui nós estamos em vista da mentalidade daquela época, a vinda do Senhor estava próximo. Quem não é casado, se dedique às coisas do Senhor. Por isso que esse texto também serviria para a gente falar da vida religiosa consagrada, da vida sacerdotal, de pessoas que fizeram uma escolha de Cristo como primeiro, para ter a sua vida dedicada, o tempo maior dedicado às coisas de Deus. Por isso a castidade. O Evangelho de hoje, nós estamos ainda no comecinho do Evangelho de São Marcos. Daqui a pouquinho, como o tempo passa rápido, nós já vamos estar na Quaresma, celebrando a quarta-feira de cinzas. No Evangelho de hoje, Jesus entra numa sinagoga em Cafarnaum. Lembremos que o templo só existe um, o templo em Jerusalém, onde é feitos sacrifícios. As sinagogas são várias, espalhadas pelo todo o território, não só da Judéia, também na Galileia, onde está Jesus, na sinagoga
de Cafarnaum. É o lugar que depois de Nazaré ele passa a habitar, provavelmente na casa de Pedro. Só que é um dia diferente, é sábado. O sábado, o judeu não é permitido fazer nada. A sinagoga é uma exceção. A sinagoga é o lugar da palavra, de ensinar a palavra. Sinagoga, pedagogo, é o lugar do ensino. No sábado, o judeu, ele tem até os números de passos que ele pode dar. Não pode acender as coisas, tem que deixar algumas coisas preparadas no dia seguinte, porque no sábado não pode. E Jesus está na sinagoga no dia do sábado. E nesse dia ele começa a ensinar. É interessante que não fala o que ele ensina, mas fala que as pessoas que estavam ali ficaram admiradas, encantadas. Como é perigoso a gente perder o encanto pela palavra. Às vezes alguém pode dizer assim: ah, mas eu já ouvi essa palavra. Nós já ouvimos muitas vezes, mas o encantamento é diferente. Aquele salmo volta agora. Se o coração é aberto, cada vez que eu ouço a palavra, Deus fala diferente. Deus tem uma orientação diferente. Aquelas pessoas ficaram encantadas, porque elas perderam o encanto com as autoridades religiosas, doutores da lei, fariseus, que deviam ser aqueles que ensinavam sobre a palavra, porque eles não estavam ensinando mais sobre vida, mas sobre regras, e Jesus ensinava sobre vida. Por que não fala o que ele ensina? Porque ele é o ensinamento, ele é a plenitude do ensinamento, é aquele que vive o que fala e fala o que vive. E em dia de sábado, na sinagoga, tinha um homem possuído por um espírito mau. É interessante que na sinagoga não deve ter ninguém que seja impuro, muito menos possuído por um demônio, mas esse homem estava lá. E ele, possuído, começou a gritar, dizendo assim: que queres de nós, Jesus Nazareno? Olha, o espírito mau sabe de onde Jesus é. Viestes para nos destruir? Eu sei quem tu és, o Santo de Deus. Às vezes até o espírito mau conhece melhor quem é Jesus, o Santo de Deus. Esse é um tipo de manifestação de quem está com o espírito mau. Começar a gritar, chamar a atenção. O grito, muitas vezes, ele pode ser sinal de desespero. É tão triste quando alguém está tão perto do outro. Um exemplo, o marido e a mulher, tão perto, na mesma casa, e começa a gritar. Não consegue conversar, não consegue dialogar, é grito. O grito é um sinal de alerta. O grito muitas vezes está dizendo que dentro de mim eu estou gritando, eu não resolvi as situações aqui dentro, eu estou mal. O espírito mal aqui, ele grita para falar com Jesus. E Jesus não vai conversar
com o espírito mau. Jesus não dialoga com o espírito mau. Jesus vai falar agora com uma ordem, com autoridade. O espírito grita, Jesus fala: cala-te. O espírito mau grita, Jesus ordena: cala-te e sai dele. É interessante que num primeiro momento diz que era um homem, no singular, possuído por um espírito mau. Mas quando o espírito grita, ele grita no plural: o que queres de nós, Jesus Nazareno? Às vezes o espírito mau é grande, traz muitas coisas, como esse do Evangelho. Talvez naquela sinagoga, esse plural simbolize todo o mal que tinha lá também, até nas autoridades, que impedia que o bem acontecesse. E Jesus então ordena para que ele se cale e sai dele. E ele deixa esse homem de modo violento, balança esse homem e ele dá um forte grito para deixar esse homem. Tem coisas que nós precisamos tirar da gente, para a gente servir melhor, para a gente ser pessoas mais equilibradas, adequadas, tirar o espírito mau. E às vezes isso é doloroso, como foi para esse homem. Mexe com os sentimentos, mexe com a gente, faz com que nós tenhamos que viver a verdade, trilhar outros caminhos. E aí, depois que esse homem é liberto, ficaram espantados e eles perguntavam: da onde vem esse ensinamento com autoridade? Jesus não era autoritário, ele tinha autoridade. A sua palavra curava, a sua palavra ensinava, ele tinha autoridade. A autoridade é uma palavra hoje quase que esquecida. Pais com pouca autoridade, igreja e padres que falam e ressoam com pouca autoridade. Jesus tinha autoridade na sua palavra, e a sua autoridade libertava. Eu contei uma historinha hoje de manhã, quero contar para vocês também, uma historinha que eu ouvi essa semana. Porque para ouvir as coisas de Deus, a gente tem que ser um pouco mais sensível. Eu contava assim de manhã. Havia um padre novo que foi designado para assumir uma paróquia onde tinha um padre lá há 30 anos. E ele pensava: nossa, vai ser muito difícil. Como que eu vou conquistar o povo lá, sendo aquele padre já está lá há 30 anos? Ele chegou com muita dificuldade, as pessoas não querendo tanto aceitá-lo porque não conhecia. E ele chegou também com ideias novas. Ele via que lá, apesar do padre estar há 30 anos, não tinha muitas pastorais, não tinha nenhum grupo de acólitos, coroinhas. Ele falou assim: eu vou começar o meu ministério formando grupos de coroinhas. Então ele anunciou na missa: olha, pais, traga os seus filhos para serem coroinhas, para servir o altar. No dia seguinte ele se surpreendeu com uma mãe que veio com o seu filho. Só que aquele menino tinha síndrome de Down.
E a mãe disse assim: padre, ele quer ser coroinha. O padre pensou no seu íntimo: eu não posso aceitá-lo. Ele com síndrome de Down não vai aprender, vai ter muita dificuldade. Aí o padre perguntou para o menino assim: você quer ser coroinha? O menino veio e abraçou as pernas do padre, né? Ele devia ser alto como eu, né? E não dava para abraçar em cima. Abraçou as pernas do padre. Aí o padre não teve como dizer não. E permitiu então que ele fosse coroinha. A sua vovó fez a roupinha dele, a sua batina, com muita alegria. E ele veio servir na missa. No dia que ele veio, ele trouxe a família dele, ele trouxe o pessoal da escola dele. Uma criança com síndrome de Down arrebanhou mais gente, às vezes, do que nós. Queriam ver aquele menino servir naquele dia. Só que ele não tinha ensaiado nada com o padre. O padre, preocupado, falou: como que eu vou ensaiar agora? E falou só assim para ele: olha, tudo o que eu fizer, você faça também. O padre veio na procissão de entrada e chegou no altar e beijou o altar. É isso que o padre faz, porque o altar para nós significa Cristo. Ao oscular o altar, eu beijo a Cristo. A criança veio e beijou o altar também. E ninguém pode beijar o altar a não ser o ministro ordenado. E tudo que o padre fazia, ele repetia. Na homilia foi uma festa. O padre falava, mexia a mão, ele falava e mexia a mão também. No final o padre falou para ele assim: você não pode beijar o altar. Eu falei que você devia fazer tudo o que eu faço, mas tem algumas regras. Então o altar você não beija, tá bom? Tá bom. Na outra missa o padre veio e beijou o altar. Ele veio e fez assim. Ele colocou a bochecha dele no altar. No final da missa o padre falou para ele assim: você beijou o altar de novo. Eu falei que não podia. Ele falou assim: padre, eu não beijei, você beijou. Eu coloquei a minha bochecha. Quem me beijou foi ele. O padre ficou tão encantado com aquilo. Depois que ele fechou a igreja, o padre, sozinho, ninguém vendo, ele foi, o padre, colocou a sua bochecha no altar e falou assim para Jesus também: me beija também. Aquela criança, com aquela simplicidade, com síndrome de Down, não podia beijar o altar, mas deu um jeitinho de Jesus o beijá-lo. Que as palavras de hoje também sejam um modo de Deus nos tocar e mudar a nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.